Calorosas saudações, meus amigos. Como estão? Tudo bem? Mais uma live de sexta-feira. É sexta-feira e meus amigos. Como sabem, lives diárias sempre entre as 19 e as 20 horas. Hoje venho aqui fazer uma livezinha de perguntas e respostas. Portanto, sintam-se à vontade para colocarem questões, dúvidas, perguntas que tenham sobre alguma situação, para tanto eu como aqui os amigos criadores possamos aqui responder nos comentários. Hoje venho aqui mostrar mais algumas edições que tenho aqui na minha biblioteca. Di mentirinha, hoje foi o primeiro. Cheguei, meu amigo. Olá, meu amigo, como está? Tudo bem? Yuri Carvalho, boa tarde a todos. Olá, amigo Yuri, como está? Tudo bem? E então hoje, vou virar aqui a câmera. E então hoje, como eu estava a dizer, sexta-feira, depois de uma semana de trabalho, estamos aqui um bocadinho cansados. Hoje vamos aqui apenas tentar responder da melhor forma a algumas questões que os amigos criadores tenham para colocar. Não se esqueçam, antes de mais, de deixar o vosso gosto no decorrer da live. Se ainda não forem subscritos no canal, subscrevam, é totalmente grátis, como vocês sabem. Aproveitem, cliquem também no botão das notificações para receberem uma mensagem por parte do YouTube sempre que se iniciar uma nova live aqui no canal, ok, meus amigos? E por fim, aquilo que vocês estão habilitados a ganhar ao fazerem parte desta família e ao estarem frequentemente presentes, são descontos que os nossos parceiros comerciais estão a colocar ao vosso dispor, ok? Eu hoje irei falar aqui sobre o Cantinho da Passarada, uma loja que é do amigo Rui Ribeiro. É uma loja que aceita encomendas pelas redes sociais, nomeadamente pelo Facebook e pelo Instagram. Portanto, procurem ou por Cantinho da Passarada ou por Rui Ribeiro e depois questionem se ele tem os produtos que vocês andam à procura, ok? Eu vou aqui referir alguns dos produtos essenciais e mais relevantes que o Cantinho da Passarada tem à venda. Portanto, tem toda a gama dos produtos da Avian Vet, meus amigos. Tem variedíssimas papas, entre as quais as papas Raggio di Sole. Tem vários corantes, para quem cria canários de cor, poderá adquirir corantes a um preço muito bom e aproveitar ainda o desconto promocional de 5%, ok, meus amigos? Para além disso, aqui o Cantinho da Passarada também por vezes consegue arranjar produtos para doenças, ou seja, há alguns produtos que servem para doenças, por vezes são difíceis de arranjar no mercado. Aqui no Cantinho da Passarada também é possível adquirirem esses produtos, Black e outras coisas mais, ok? Por fim, também tem produção, também tem fabrico próprio de transportadoras. Portanto, se vocês quiserem ter uma transportadora para levarem as vossas aves para uma exposição, para um campeonato, sintam-se à vontade, elas podem ser personalizadas. Basta vocês enviarem o vosso logotipo ou qualquer coisa e aqui o amigo Rui Ribeiro faz-vos uma transportadora XPTO personalizada da maneira exatamente como vocês querem, ok, meus amigos? Vamos então ver aqui os comentários. Nuno Duarte, boa tarde, Vitória a todos os amigos. Olá, Nuno, tudo bem, como estás? António Correia, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Boa tarde, amigo António, como está? Carlos Almeida, boa tarde, amigo Vítor. Hoje queria agradecer todo o trabalho que fazem e ensinar quem quer aprender a ser o melhor criador de canários e a motivar as pessoas para continuarem e melhorarem o fazer. Ora, essa, amiga, eu é que agradeço por vocês me ajudarem também nesse objetivo, não é? Porque eu não conseguiria fazer nada disto se vocês também não estivessem aqui presentes e se também não me dessem esta força, este ânimo para continuar, não é, meu amigo? Mas obrigado. Pronto, meus amigos. Carlos Almeida, infelizmente hoje mais um grande criador anunciou que vai desistir de criar canários. Pois, lá está, é a tal situação, meus amigos. Infelizmente, de ano para ano, cada vez vamos nos apercebendo mais desta situação. É uma pena, meus amigos. Aves Silva, olá, boa tarde. Olá, como está? Tudo bem? Como eu estava a dizer, meus amigos, hoje é uma live de perguntas e respostas. Eu vou aqui virar a câmera, vou mostrar aqui mais algumas edições daquela revista que eu vos referi ontem, uma revista italiana, Ornitologia Prática. Para mim é a melhor revista que se encontra no panorama internacional no momento. Como podem ver, falam sobre tudo um pouco. Esta aqui até fala sobre o London Fancy. Fala também sobre o verdelhão e outras raças.
Tenho aqui esta edição que também considero muito importante, ou seja, que tem a ver com a alimentação das nossas aves. Também é muito relevante, é da mesma editora que das revistas, ou seja, é a Chroma Press. Esta editora em Espanha, para além de publicar aqui a revista Ornitologia Prática, também publica várias edições, vários livros muito relevantes. Este foi um livro que eu já adquiri aqui há anos, ou seja, é extremamente importante. Fala aqui um bocadinho sobre a alimentação em todas as espécies de aves, naquilo que as alimentações por vezes abusivas em proteínas e tudo mais podem provocar às nossas aves. Portanto, é extremamente completo o livro para nós termos uma percepção de como é que funciona um bocadinho o organismo das nossas aves e percebermos que tipo de alimentação devemos dar ou não. Ok? Portanto, hoje é um bocadinho por aqui. Tema livre, sexta-feira, meus amigos, véspera de fim de semana. Portanto, vamos aqui descontrair e coloquem aí questões que vocês tenham que gostariam de ver serem faladas no decorrer da live de hoje, ok? Aves Silva, também vinham a desistir hoje. Esperemos que seja o mesmo e que não sejam dois diferentes. Carlos Almeida, você deve conhecer o Canaril Almada do Leandro Leitão. A sério? Sim, conheço. Então tem também o canal do YouTube. Mas desistir, até ele estava a investir forte nos canários urucuns e agora vem desistir de repente, a sério? Lamento imenso desde já. É uma pena, é uma perda, queira só não. É uma perda para a ornitologia nacional. Aves Silva, já vi aquele livro inglês do Gloucester, mas só tem à venda no eBay, mas super caro, 60 euros para cima. Não consigo entrar em contato com o senhor. Eles têm um site mesmo, que tem lá a ver com a quinta, com a fazenda que eles têm, e eles aceitam a encomenda por lá. E não é assim tão caro. Isso no eBay, lá está, já é alguém que está a querer fazer negócio e deve estar a pôr uma comissão valente em cima do livro. Renato, boa tarde. Olá, amigo, seja bem-vindo aqui à live, como está? Nuno Duarte, melhor revista e com um belo exemplar na capa. É verdade, amigo, está aqui um. Aliás, eu tenho aqui 2 ou 3 revistas que falam no Lizard, mas está aqui um, efetivamente, que tem aqui um canário Lizard com calota. Exatamente. Por acaso lembrei-me de ti quando vi a revista, por isso é que eu coloquei aqui. Embora também tenha aqui um bocadinho a ver com estas revistas que falam aqui no canário London Fancy, tanto esta, bem como esta. E eu daqui nada já vou falar aqui um bocadinho porque é que eu tenho aqui estas 2 revistas, já vou falar aqui um bocadinho sobre esta situação. Aves Silva, sim, o Canaril Almada, que quer muito dinheiro pelo WhatsApp. Nuno Duarte, pergunta sobre suplementos alimentares naturais, sementes de papoila, além de calmante, serve para mais alguma coisa? Boa pergunta, amigo, fica a pergunta aqui no ar, eu também não sei dizer muito sinceramente, mas alguém que saiba que diga, para além de servir como calmante, para o que é que poderá também servir a administração de sementes de papoila nas nossas aves. Aves Silva, não acredito que esse esteja a desistir, o Canaril Almada que só fala em sucesso, é estranho. Pois não sei, muito sinceramente não sei também, nem fazia a mínima ideia. Aves Silva é um Lizard, Nuno. Aves Silva, já há revistas com o London Fancy, sempre houve revistas a falar sobre o London Fancy e livros a falar sobre o London Fancy. Só que antes da raça ter sido recriada novamente, falava-se daquilo que se sabia do passado e falava-se às vezes como pensando que o London Fancy era um unicórnio, era um ser mitológico, era algo que se duvidava se efetivamente tinha existido ou não, ok? Daí eu ter aqui estas 2 revistas, porque uma, salvo erro, é de 2011 e a outra é de 2018, e a diferença que eu já vou mostrar daqui nada entre aquilo que é referido numa revista, em que ainda não existia o canário London Fancy, e aquilo que é referido noutra revista em que já existia novamente o canário London Fancy, ok? Ora, papoila realmente só conheço calma. Meus amigos, não se esqueçam de deixar o joinha. Temos aqui 3 amigos a assistir à live. Só temos 6 gostos, portanto deixem aí o vosso like, por favor. É importante para o canal, ok?
Pronto, para além daquelas revistas, está aqui a do Lizard. Esta é uma enciclopédia das aves de gaiola que eu já tenho também para aí, se calhar há 30 anos aqui comigo. É uma edição, isto é de 1999, portanto não há 30, mas há 20 e muitos. Eu estive aqui a ver há bocadinho e verifiquei que aqui diz que é uma edição de 1999, portanto isto tem 26 anos, portanto é mais ou menos o tempo que eu tenho isto aqui comigo. Também consegue ainda ser muito atual, pois fala aqui na importância que devemos dar a uma ave. Eu aqui na altura, quando adquiri, é engraçado que eu sublinhava estas coisas, ainda hoje tenho o hábito, os meus livros estão todos rasurados e todos sublinhados, porque eu, coisas relevantes que eu vejo, acredito, gosto sempre de sublinhar, que é para depois, no futuro, quando volto a agarrar no livro, a perceber-me destas situações. Então, eu na altura sublinhei aqui o seguinte: a atenção especial que os papagaios e as catatuas requerem da parte dos seus donos pode ser comparada ao tipo de atenção que um cão de estimação necessita do seu dono. Se esta importante necessidade for negligenciada, pode daí resultar um vasto leque de problemas comportamentais, tais como automutilação e gritaria. E depois ainda sublinhei aqui, as espécies maiores de papagaios podem viver 50 anos ou mais. Pronto, isto pode ser algo que nós agora sabemos, não é? Algo que até nem é nada de especial, mas se calhar há 20 e tal anos atrás não era assim tão especial. Depois temos aqui também uma parte que fala em todas as espécies, em todas não, mas nas espécies fringilídeas que normalmente ocorrem aqui mais na Europa, desde o tintilhão, como vocês podem ver, indica o nome em latim, o nome da espécie, a sua distribuição, o tamanho, a distinção que pode haver ou não entre o sexo, porque nem todas as espécies têm o dimorfismo sexual, as características sociais, a temperatura e ambiente onde gostam de estar no seu habitat, a alimentação, a criação, etc. E temos aqui temos aqui o Dom Faf também. Portanto, temos aqui várias espécies. Temos aqui o Lugres, que é da família também dos Carduelis. Temos aqui os Verdelhões, o Pintacilgo, como vocês podem ver, com algumas mutações também aqui. Temos aqui uma ave que nós chamamos o pinta-roxo erradamente, porque não deveríamos chamar pinta-roxo, mas na gíria, no calão, é normal nós chamarmos pinta-roxo. Isto para todos os efeitos é um milheiro, porque é um Carduelis, nem sequer pertence à família dos pinta-roxos. Eu já vos vou mostrar qual é que é o nome em latim da família dos pinta-roxos. Portanto, isto é um milheiro, é um Carduelis, tem uma proximidade genética mais próxima que um pintacilgo do que propriamente os verdadeiros pinta-roxos. Eu sei que isto cria polémica, mas é um facto, meus amigos. O pardal comum. E pronto, e depois temos aqui o verdadeiro pinta-roxo, não é? Que é da família dos Acanthis flameia, ou seja, não é um Carduelis. Como vocês podem ver, é da família dos Acanthis. Ok? E isto sim é um pinta-roxo a sério. Ok? Mas pronto, é o termo que nós aqui usamos para o milheiro. Nós usamos o termo de pinta-roxo, mas na realidade deveria ser considerado, é uma espécie da família das aves Carduelis e deveria ser chamado de milheiro e não erradamente, como é chamado, de pinta-roxo, mas já caiu na gíria e pronto, nós aqui dizemos que é o pinta-roxo que existe em Portugal, não é? Mas na realidade é um Carduelis, ou seja, tem mais proximidade, por exemplo, com um pintacilgo, uma proximidade genética, do que propriamente com o pinta-roxo a sério, não é? Temos aqui também aqui o cardinalito da Venezuela, que também é da família dos Carduelis. É o Carduelis cuculata. Também aqui algumas aves com mutação. Depois temos aqui também o canário de Moçambique, o Serinus moçambicus. E depois temos aqui os canários, ou seja, onde eles aqui abrangem todos os canários, e depois falam aqui um bocadinho nos canários de cor, em algumas raças também de canários de porte. É um livro que na altura me disse muito e ajudou-me muito a compreender também como é que isto funcionava no mundo das aves, não era? Porque nessa altura eu ainda andava aí a brincar um bocadinho às vezes aos passarinheiros
várias mutações de cor, como podem ver. Depois temos aqui, começa aqui os canários frisados, ou seja, já canários de porte, em que também existem variadíssimas raças, como podem ver. Depois aqui os canários que eles chamam de forma, mas são também canários de porte, não é? Só que não são canários de porte frisados. Estão a ver, há 26 anos já havia uma foto de um canário lizard vermelho. Portanto, isto não é novidade nenhuma. Isto já existia há 26, 30 anos atrás, ok? Depois aqui passam aqui para os trelídeos, em que começa aqui com o peito de fogo do Senegal e vai por aí vai. Depois temos os biclaques e por aí fora. Portanto, foi aqui que eu fiquei a saber que o biclac tinha muita predominância. Para já era uma ave vinda da África e que tinha muita predominância no sul da África, nomeadamente. Enfim, montes de informação aqui, meus amigos. Pá, é um livro que, se hoje em dia ainda conseguirem encontrar, ainda tem muita informação atual. O saber não ocupa espaço, meus amigos. É sempre importante e é sempre bom para passarmos um bocadinho, então agarrar numa edição destas e ler. Há bocadinho estive a rever as revistas que falam aqui sobre o London Fancy. Já há bastante tempo que eu não agarrava nisto e foi giro estar a rever e a relembrar-me. Ora então, vamos lá ver onde é que eu tinha ficado. Aves Silvia, devem falar só disparados, talvez. Nuno Duarte, acredito que o Canaril Almada tenha grandes dificuldades em escoar as suas aves. Sei que no ano passado ele estava com essas dificuldades em escoar e fez chegar 300 exemplares à alverca. Pois, estando na Ilha da Madeira, não há de ser fácil. Aves Silva, não acredito nisso, fake news, como diz o Trump. Aves Silva, esse vermelho como se chama, é um canário vermelho, não sei, já passei, não sei. António Correia, amigo Vítor, tem um canário que está quase a terminar a muda, mas na parte de trás da nuca está totalmente sem penas. O que será e o que devo fazer? Bem, primeiramente poderão ser ácaros das penas, mas se o amigo já fez o tratamento tipo há um mês ou dois, não sei que produto é que usa, por exemplo, se usar o Frontline Spray, já fez o tratamento há um mês ou dois, pode voltar a pôr uma gotazinha para, na eventualidade de existirem alguns ácaros da pena, esses ácaros serem mortos. Em segundo lugar, aconselho a administração de uma pomada gorda, ok? E que coloque em cima da epiderme que tem a ausência de plumagem, porque a epiderme pode já estar ressequida e pode não estar a deixar crescer os canúnculos de pena. E então, durante 4 ou 5 dias, uma vez ou 2 vezes por dia, ao início do dia ou ao final do dia, coloque um bocadinho de pomada gorda, depois massage bem, que é para a epiderme voltar a ficar mole e permitir o crescimento de penas nessa zona, ok, amigo? Se essa situação não resolver, teremos depois de tentar perceber o que é que poderá ser ou não. De mentirinha, boas aves. Nuno Duarte, próxima pergunta. Urtiga serve como estimulante e para a flora intestinal. Será uma coisa a dar todo o ano? Uma ou outra vez por mês? Não, podes dar todo o ano, meu amigo. Pronto, fora da época da urtiga, existem uns saquinhos que se compra, que tem a urtiga seca e que podes continuar a administrar. Podes dar, por exemplo, uma vez por semana. Enquanto houver a fresca, agarrar mesmo nas urtigas, deixar estar 1 hora a 2 horas depois de arrancadas, que elas depois perdem aquela urticária, aquela sensação de picagem, elas acabam por perder. Passá-las por água, pendurá-las durante 1 hora ou 2 horas para elas perderem esse fator da picagem, da urticária, e depois administrar às aves. Na altura fora em que se dá a urtiga, podes dar em pó, aquilo vem tipo em pó, vem a folha triturada, vem com sementes da urtiga misturado, e podes dar uma vez por semana num comedor, porque acaba por ser benéfico para as aves a todo o ano, não é só na altura da criação, ok? Eu, quando tinha a fauna, eu comprava esses saquinhos da urtiga fora da época, comprava esses saquinhos da urtiga seca e triturada e administrava sempre às minhas aves de fauna. Depois acabei por deixar de adquirir. O que eu faço agora é, quando é a altura da urtiga, quando ainda existe urtiga, principalmente quando elas têm aquelas ramificações carregadas de sementes, adoro agarrar, passo só assim por água, nem é esfregar nem nada, é mesmo só passar por água. Eu tenho confiança, aqui das urtigas não têm químicos, não tem nada, eu ponho-os aqui na quinta, passo só por água só para tirar um eventual pó ou qualquer coisa, deixo-as ali penduradas 1 hora ou 2 para perderem aquela urticária e depois administro as aves.
de mentirinha. Vitor, quanto custa um casal de London aí na Europa? Depende, amigo, depende. Depende do tipo de London e a que criador vai. Eu já ouvi falar aqui em preços absurdos de, por exemplo, 700, 800 euros um casal. E depois tem preços que mesmo assim são caros, mas é o que se consegue arranjar ainda agora, que andará ali na volta dos 450, 500 euros um casal. Depois tem casais a 300, depois tem casais a 250, depende porquê. Como nós sabemos, existem vários tipos de canários London Fancy. Existe o London Fancy clássico, por sua vez pode ser amarelo nevado, amarelo intenso ou branco. Normalmente os London Fancies brancos são mais caros que todos os outros. Ok? Depois temos as aves Spanglebacks, que são as aves malhadas com algumas riscas melânicas, que normalmente são mais baratas que as aves clássicas. Sendo que uma ave Spangleback branca, por norma, também é um pouco mais cara que as aves amarelas, ok? Depois temos as aves melânicas, essas normalmente são um pouco mais baratas. Mesmo assim, pelo que eu tenho visto, andam aí na casa dos 100, 150 euros uma ave melânica. Portanto, dá para perceber quanto é que andarão as aves Spanglebacks e as aves clássicas, ok? Isto tudo tem a ver porque são muitos poucos os criadores que ainda existem. Logo, há muitas poucas aves, há muita procura e poucas aves para essa procura. E os preços tendem a estar inflacionados nessa altura. O objetivo passará por ter o máximo de criadores possível num futuro próximo, a criarem, muitos criadores a criarem, irá fazer com que exista mais quantidade no mercado de aves disponíveis e assim os preços tenderão a baixar. Mas isto é tudo muito recente. A raça está homologada há 3 anos, não é? Portanto, ainda é tudo muito recente. Meus amigos, não se esqueçam de deixar o vosso like, ok? Temos aqui 11 likes, temos 17 amigos a visualizar a live em direto, portanto houve aí alguém que ainda não se lembrou de deixar o joinha. Se tiverem o joinha aí no bolso, deixem por favor. Aves Silva, o Vitor percebe de fauna o que acham em adquirir um cardinalito da Venezuela. Acha que queriam bem? Sim, queriam bem. Você quer um cardinalito da Venezuela, que quer um casal, ou quer um macho para acasalar com uma canária? Se quiser um macho para acasalar com uma canária, aquilo cria super bem. Se quiser também um casal de cardinalitos, também acabam por criar bem. Eu já fiz uma entrevista aqui a um criador de cardinalitos, um dos melhores criadores do mundo, que é português. Tem um livro e tudo sobre cardinalitos da Venezuela. Peço imensa desculpa, agora não me lembro o nome, ele até é um dos dirigentes da Fonte. E ele na altura o que referia, quando eu o entrevistei, foi que o que acontece é o Hugo Santana, salvo erro, está-me aqui a vir o nome, acho que é o Hugo Santana. O que acontece por frequência é que há machos que depois de acasalarem com as fêmeas podem se tornar um pouco agressivos, tanto para as fêmeas como para os ovos como para as crias. E que ele, por vezes, tinha o cuidado de separar os machos e deixava as fêmeas sozinhas a criar a prole, ok? Penso que era a única situação que havia. Mas também, se tiverem dúvidas, venham ao canal. Acho que eu tenho lá, a entrevista está dividida em 2 vídeos, foi uma entrevista grande. Ele, para além disso, ele é farmacêutico, salvo erro, e a namorada dele na altura era médica veterinária. Portanto, ele também tem bastante conhecimento e foi uma entrevista super top, com bastante conhecimento ali referido, e que também seria importante, se calhar, muitos de vocês também verem ou reverem essa entrevista. Hugo Santana, criador de Cardinalitos da Venezuela, campeão mundial já um sem número de vezes, e já editou um livro sobre o Cardinalito da Venezuela e as respectivas mutações. É engraçado que o Cardinalito da Venezuela, salvo erro, existe na Colômbia, existe na Venezuela e em outras partes da América. Penso que não chega ao Brasil, mas também não estou muito certo do que estou a dizer. Mas é uma ave que esteve em vias de extinção no próprio habitat. E foram os criadores que tinham algumas aves e que já criavam com essas aves em cativeiro, que aderiram a uma situação que foi criada na América do Sul para salvar o cardinalito da Venezuela, e aves que estavam aqui a ser criadas foram usadas para repovoamento das zonas onde anteriormente existia o cardinalito da Venezuela e que agora ou já não existiam ou praticamente já não existiam. Portanto, mais uma vez, a prova de que nós estamos a preservar.
super importante. O cardinalito da Venezuela hoje em dia ainda existe no seu habitat selvagem graças aos criadores que tinham esta espécie a criar em cativeiro. Vejam as entrevistas, é top, meus amigos, é top. Ora então. Ora, vamos lá ver aqui onde é que eu tinha ficado. Está tudo bem por aí, meus amigos? Sexta-feira, alguém trabalha ao fim de semana ou não? Hilário Moreira, boa tarde a todos. Olá, amigo, como estás? Tudo bem? Pois é, pá, aquela canelinha, passarinho, muito bom, Hilário, muito bom. Gostei muito da apresentação do passarinho, mesmo estando ainda na muda, muito bom. Dimentirinha. Tarins saudáveis reproduzem bem. Tarins são os cardinalitos da Venezuela, meus amigos. Aves Silva, Nuno, perguntas difíceis. Nuno Duarte, linária canabina, se não me falha a memória. Exatamente, exatamente. Mas nós, e como tu sabes também, temos o hábito de chamar pinta-roxo, até chamamos ao pinta-roxo cardial, que é aquele que consegue ter uma mancha vermelha na cabeça e também algum vermelho no peito, e chamamos pinta-roxo negral àquele que só tem riscas melânicas. E é errado, porque nem sequer é da família dos pinta-roxos. É um cardo hélice. Mas pronto, ficou. Eu também, quando era miúdo e andava a armar aos pássaros, sempre que apanhava, dizia: olha, apanha um pinta-roxo cardial ou apanha um pinta-roxo negral. É isto. E foi este livro que me ensinou a verificar a diferença. Tanto que eu depois fui verificar em outras edições e mantinha-se. Isto na altura, quando eu adquiri o livro, eu também fiquei pasmado. Aves Silva, sim, mentirinha, estava a pensar em adquirir, acho muito lindo. Dimensão cheirinha, sim, tem muita variedade de mutação. A asa cinza é linda, a asa cinza, a topázio. Hoje em dia já existe um sem número de variedades. Para quem não sabe, foi através do cardinalito da Venezuela que no início do século XX, ou seja, há cerca de 100 e poucos anos, conseguiu-se fixar o fator vermelho nos canários. Até ao início do século XX não existiam canários vermelhos. Ok, meus amigos? E foi o cruzamento de um cardinalito da Venezuela com canárias. Depois, alguns desses híbridos saíram férteis e foi possível fixar o gene que, através de uma alimentação com corantes, permite com que as aves pigmentem no decorrer da muda da pena. Ok? Aves Silva, que vieram cardinalito da Venezuela vermelho e cabeça preta. Nuno Duarte, Aves Silva, agora tenho que começar a entrar nas perguntas difíceis, as fáceis já não são dúvidas. Exatamente. Aves Silva, está boa, Nuno, assim todos aprendemos. Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Olá, Paulo, como estás? Tudo bem? Hoje é tema livre, amigos, estamos aqui à vontade, sexta-feira, para descontrair. Aves Silva, sei que o Ortiga faz bem e acho que, se não me engano, estimula o cio nas aves. Sim, ajuda também a estimular o cio. Para as pessoas, um chá de ortiga ajuda a controlar a uretra, para quem tiver ácido úrico elevado, e ajuda também a controlar os níveis de colesterol, meus amigos, ok? Provavelmente nas aves também há de ter esse efeito, não do colesterol, como é óbvio, mas do ácido úrico, porque as aves também padecem por vezes dessa situação. Nuno Duarte, obrigado, Vitor, por teres trazido a revista e te lembrares logo de mim. Então vi um Lizard, pensei logo em ti. Aves Silva, muito bem. Pedro Correia, boa tarde a todos. Olá, amigo Pedro, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Nuno Duarte, cada vez existe menos livros e revistas, mas muito menos em português. É um facto, é um facto. Em Espanha ainda encontramos muitas edições boas, com conteúdo, porque uma coisa é ter uma revista e depois não tem lá conteúdo nenhum. E não, em Espanha, e como vocês poderão aqui verificar, efetivamente as revistas... Por exemplo, temos esta revista em que o tema central é o diamante de gold pastel, a mutação pastel, mas depois tem um artigo sobre o arlequim português, tem um artigo sobre as origens do canário mosaico, tem um artigo sobre uma espécie que é o guacamaio jacinto, tem aqui cruzamentos entre negritos e bicos tortos, isto deve ser negritos da Bolívia e bico torto.
Tem também o Mainá comum. Deixa-me lá ver se vocês conseguem ver, a ver se tirava daqui o assim, Mainá comum. Mas depois também tem um artigo super relevante sobre bactérias resistentes. Ou seja, isto é super importante, meus amigos. Acaba sempre por ter aqui artigos, primeiro, para as espécies ou raças que nós criamos, não é? Pá, é brutal nós conseguirmos ler, ter aqui conteúdo sobre algo que nós criamos. Pois lá está. Negrito da Bolívia, ou seja, tentativa de hibridação entre o negrito da Bolívia e um bico torto. Que aqui nós chamamos o trinca-pinhões. Penso eu que isto é o trinca-pinhões. E aqui está o híbrido, estão a ver? Ou seja, ficou com o corpo do trinca-pinhões, uma ave grande, mas acabou por ficar depois com a forma do pai. Isto é uma fêmea, isto é um macho. E estão a ver aqui o resultado. Pá, é qualquer coisa, não é? Portanto, isto é top, meus amigos. Pronto, e para além destas situações, aqui estão mais híbridos. Aqui também mais. Ó, aqui está o pai e a mãe. Vejam a diferença de tamanho do macho, que é o negrito da Bolívia, para a trinca-pinhões, que é enorme. E conseguem ver que depois o filhote também ficou maior que o pai. Estão a ver? Pá, isto é top, meus amigos, não é? Isto é uma revista efetivamente brutal. Aqui temos um artigo sobre o canto do canário e muito provavelmente aquele artigo sobre as bactérias, se calhar até estará ao início. Pá, é uma revista muito completa, pá, muito bem editada. Isto aqui é sobre os mainás, muito bem editada. Aqui é sobre o arlequim. Provavelmente algumas destas coisas aqui referidas se calhar já não estão atuais, porque esta revista, ora deixem-me lá ver, 45 é da altura daquela da 48, esta revista é 2010, 2011, portanto lá para cá algumas coisas mudaram a nível standard, não é? Isto é um canário silvestre, para quem não conhece o canário silvestre, este é um canário silvestre, é o canário selvagem, é daqui que vieram todas as raças de canários que nós hoje temos e conhecemos. Este é o canarinho que ainda vive na vida selvagem, estão a ver? Aqui são cardinalitos da Venezuela, canário mosaico. A ver se encontrava aqui, já é híbridos de cardinalito da Venezuela com canário mosaico, vermelha, ok. Aqui lá está esta arara, guacamaio jacinto. Pá, e depois tem fotos brutais, meus amigos. Isto é uma revista de altíssimo nível, Existe também uma revista italiana muito boa, que eu agora não me lembro o nome. Por acaso nunca tive nenhuma edição, mas de vez em quando aparecem as edições online. E eu de vez em quando até costumava colocar no Facebook e no WhatsApp e tudo mais. Aqui temos os carpodacos, mutações nos carpodacos também. Pá, portanto, como vocês podem ver, informação que nunca mais acaba. Estava só aqui a ver se encontrava aqui a situação das bactérias. Eu penso que está mesmo aqui para o fim. Está aqui. Ou seja, isto aqui, opá, explica, eu aprendi muita coisa aqui. Embora isto comece aqui com... Isto aqui é a falar sobre o canto. Aprendizagem. Isto ainda é sobre o canto, deve ser a seguir. Aqui está. Lá está, as bactérias que conseguem ser resistentes aos antibióticos. Epá, isto é um artigo brutal, que vocês aqui conseguem perceber o porquê de não administrarem antibióticos à maluca para fazer tratamentos preventivos. Estão a ver, isto é 2010, já há 15 anos já se falava nisto, já existiam edições que já falavam nisto, só que na altura nós líamos estas situações, mas infelizmente não tínhamos aqui clínicas veterinárias ainda para entrarmos na nova fase, que é a recolha de fezes e posterior análise às mesmas. Mas aqui neste artigo é bem explícita esta situação, o porquê de não fazermos tratamentos preventivos com antibióticos, porque só vamos criar resistência a grande parte das bactérias que normalmente nós encontramos nas nossas aves, ok, meus amigos? Meus amigos, deixem o joinha, 13 likes, temos aqui 20 amigos a visualizar a live. Portanto, quem ainda não deixou o joinha, deixe por favor. Deixem-me lá ver onde é que eu estava.
Ora então. Penso que estava aqui, deixa-me lá ver. Nuno Duarte, cada vez existem menos livros e revistas, exatamente. Aves Silva, queria revistas em inglês sobre aves, assim praticava também. Mas se você pesquisar em sites ingleses vai encontrar muita informação, porque os ingleses também têm muitas revistas. Aliás, eles até têm um jornal, salvo erro, é semanal ou quinzenal, que é só sobre aves, ok? Se você pesquisar nos sites ingleses vai encontrar. Sim, há poucas revistas agora devido à net. Não tem nada a ver com a net. Em Portugal, infelizmente, sempre houve poucas revistas. Em Espanha existem várias edições. Em Itália também existem algumas. Em Inglaterra também. Mas é o que temos. Nós hoje em dia sabemos, por exemplo, ainda há poucos dias eu vi uma estatística que dizia que hoje em dia em Portugal cada pessoa lê um livro por ano. A média, a percentagem, se equipararmos aqui quase 11 milhões de habitantes, desses 11 milhões, cada um lê um livro por ano, quando antigamente se calhar lia-se para aí 10 ou 15 ou 20 livros num ano, não é? Portanto, isto também tem tudo a ver com esta situação. Hoje em dia as pessoas são mais cómodas e preferem ir à internet e até acabam por ler os e-books e tudo mais. Há muita malta que compra livros digitais. Hoje em dia já nem compra os livros físicos. Isto é tão bom sentir o cheirinho. É qualquer coisa, meus amigos. Isto é ouro. É ouro. Dimento Chirinha. Aves, esse é o ancestral. Ok. O Tarim. Paulo Palmeira, amigo Nuno Duarte, pelo que sei, o Canaril Almada vai acabar para se juntar, para se dedicar à clubofilia. Dimento Chirinha, diluído, dupla diluição. Isabel, Asa Cinza. Exatamente, amigo. Aves Silva, por exemplo, aqui o Jornal Notícias tem cada vez menos páginas, depois quase toda a gente vê as notícias na net, pois lá está. Aves Silva, sim, mentirinha é ancestral, porque se chamam assim. Nuno Duarte, eu compro a ortiga seca e costumo trazer frescas quando vou ao Alentejo. Por Lisboa não tenho confiança nas plantas na cidade, pois é normal. Ora, Francisco Miguel, boa tarde, Vítor. Tive uma fêmea Gloucester que se deitou no ninho semanas seguidas e não pôs um único ovo. Porque isso acontece. Pode ser devido a vários fatores. Boa tarde, amigo Francisco, como está? Mas pode acontecer devido a vários fatores. Primeiro, a ave não ter tido uma boa preparação antes do início da época. Segundo, não sei se a ave é uma ave nova, se já era uma ave reprodutora, ou seja, se já tinha criado a época passada. Se for uma ave nova, terá de ter em conta e saber em que mês do ano passado ela nasceu. Os canários normalmente ficam maduros sexualmente a partir do 8º mês de vida. No entanto, não quer dizer que todos comecem a criar aos 8 meses de vida. O ideal é a ave ter ali à volta de 10, 11, 12 meses, um ano, para criarem sem problema nenhum, ok? Portanto, se for uma ave nova, poderá dar-se esse fator. A ave ser ainda muito jovem e como se calhar o macho estava com cio, obrigava a ir para o ninho, mas ela nunca chegou a ficar estimulada sexualmente, mas mais como pressionada para ir para o ninho. E depois ficava tantas vezes ali no ninho que se calhar o macho nunca a conseguiu galar devidamente. Se for uma ave reprodutora, pode ter sido explorada no ano anterior. Depende também, sendo uma ave reprodutora, se tem um ano, se tem dois, se tem três, ok? Poderão haver vários fatores, mas isso às vezes acontece em algumas aves, amigo. Há fêmeas às vezes que simplesmente se sentam no ninho a época toda e acabam por não pôr. Eu já referi aqui um caso de uma fêmea Gloucester com sorte azul que eu tenho aqui, que é uma ave que eu estava a contar que ela me tirasse descendência no mínimo igual a ela, e infelizmente ela nem um ovo pôs a época toda. Acabei por a separar. Aguardei fevereiro, março, abril. Como vi que ela não punha ovo, metia na voadeira. Vou guardá-la, porque a ave é boa, e vou guardá-la para o ano que vem tentar novamente. É uma ave nova, nasceu ano passado. E agora o que é que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Nuno Duarte, costumo dar a ortiga em pó misturada na papa. Sim, podes dar num comedor como podes dar misturado na papa, sim. Aves Silva, a ortiga pelo que li acho que se pode dar todo o ano, mas mais na criação, pois não, é mais na criação porque é quando encontramos a ortiga verdinha acabada de nascer nos campos, não é? Mas pode-se dar todo o ano. Nuno Duarte, Paulo Palmeira, columbofilia tem crescido nos últimos anos.
E vocês sabem que o Canaril Almada pensa no dinheiro, não é? Portanto, a columbofilia dá 100 mil vezes mais dinheiro do que dão os canários. Portanto, tem que ter sempre aqui um objetivo financeiro por trás, não é? Aves Silva, macho para cruzar com Canária. Pronto, é uma boa opção, claro que sim. Não se esqueça eu julgo que é uma ave também considerada exótica, portanto também deverá ter declaração de cedência da ave. Paulo Palmeira, Aves Silva, os cardinalitos são aves muito sensíveis e o comer é caro. Aves Silva, e tem bastante saída às crias, o que de uma ave híbrida? Não faço a mínima ideia, Aves Silva. Paulo Palmeira, sim, Vitor Hugo Santana, pois é isso mesmo. Vejam essa entrevista dividida em duas partes, que é top. O Hugo também tem um conhecimento brutal, portanto vejam que realmente tem muito conteúdo. Aves Silva, sim, já estive a falar com o criador, ele disse para dar somente alpista, perilha e níger aos cardinalitos. Acho-os muito bonitos e cantam também muito bem. Carlos Silva, boas tardes amigos. Olá amigados, como está? Seja bem-vindo. Aves Silva, já que não conseguiu o pintacilgo, vou experimentar o cardinalito. Eu daqui a 3 dias espero para você falar noutra espécie, está bem? Pintacilgo, cardinalito. Vamos tentar chegar à mão cheia, Aves Silva, pode ser? Aves Silva, amanhã só de manhã, depois à tarde é limpar gaiolas. Nuno Duarte, eu trabalho aos fins de semana, tenho folgas rotativas. Pois é, amigo, assim a sexta-feira nem tem o mesmo sabor, não é? O que tem sabor é sempre a véspera da folga. Parece uma sexta-feira. Ismael Onésio Pereira, boa tarde, estou acompanhando aqui do Brasil, top top. Olá amigo Ismael, como está? Seja bem-vindo aqui à live. Obrigado por estar presente. Aves Silva e o Rochinol, ninguém fala. Aves Silva, sim, o criador disse que as crias machos são férteis, é verdade. Algumas, nem todas, mas poderão ser, sim, sim. Aves Silva e o Rochinol, ninguém fala aqui nos livros, nas revistas. Certamente em alguma deverão falar. Nuno Duarte, pior que isso em muitas zonas, a minha no Alentejo incluída, chamam pinta-roxo ao verdilhão. Pois, isso então ainda menos lógica tem, não é? Uma coisa é chamarem, por exemplo, a chamariz, milharina e ainda existe outro nome que eu agora não me recordo. Agora, um verdilhão, não é? Hilário Moreira, o corona que coloquei também está a ficar muito bom, acho eu, está sim senhor, Hilário. Mas essa canela chamou-me logo a atenção. Mas também gostei muito do corona, também está uma ave já com uma boa forma, estando agora na muda, já apresenta uma forma muito engraçada. Aves Silva, ortiga para o colesterol, não sabia, é verdade. Ismael Onésio Pereira, já estamos encontrando na divisão do Brasil os pintacilgos da Venezuela, graças à reintrodução das aves. Espetacular, estão a ver meus amigos, já está a chegar ao Brasil a espécie devido à reintrodução que aconteceu. Estão a ver, top, muito bom. Aves Silva, essa revista de ornitologia ainda está a sair? Sim, 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 saem sempre 4 edições por ano. É uma revista trimestral, ornitologia prática. Se você for ao Google e escrever ornitologia prática, vai parar ao site deles, ok? Tem, para além das revistas, tem também bastantes livros. Como eu estava a dizer, tem este livro sobre a alimentação nas aves, que é também editado pela Croma Press e que eles lá também vendem. É um livro também muito top. Ora, Nuno Duarte, os Linária canabina já esteve incluído em várias espécies ou géneros diferentes. Pois, eu sei. Eu não sei se na atualidade ainda se mantém nos carduelis ou não, mas eu sei dessa situação. Eu também falei aqui há uns anos, também já se calhar há uns 10 anos, com um criador que até acompanhava o ICNF e outro instituto qualquer, em que eles vão fazer as métricas das quantidades de casais, vão fazer o censo de várias espécies e das quantidades de casais que existem por 100 metros quadrados no país, ou seja, eles têm um mapa, dividem cada quadrado por 100 metros quadrados, mandam para lá 3 ou 4 pessoas voluntárias para depois andarem a tentar ver a quantidade de aves daquela espécie que detectam lá, que é para depois fazerem um censo. E ele na altura também me disse que eu referi esta situação do milheiro e ele disse, olha, mas tenha atenção porque esta é uma espécie que já entrou e saiu em várias famílias de aves, não sabem muito bem onde a encaixar. É um facto. Ora, Aves Silva, Trinca-Pinhões. Luís Gadelha, Cruzavigos. Então, Cruzavigos, pronto. Olá, amigo Luís, como está? Obrigado. Aves Silva, também se chamam as crias de híbridos aos cardinalitos com canária, claro. Tiago, boa noite a todos. Olá, amigo Tiago, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo.
Nuno Duarte ia dizer o mesmo, Luís Guedelha. Aves Silva, como se chama esse canário selvagem? Canário selvagem, é o nome dele, canário selvagem. Dime Chirinha, Vitor, o que você sabe sobre bigamia? Vou ter que fazer esse ano. Meu amigo, então, a bigamia, eu percebo o trabalho que você está a querer fazer e você pode fazer a bigamia e até o trabalho que você está a fazer. Se calhar até teria que juntar, talvez até irmãos com irmãos, mas eu aí aconselharia tentar juntar meios irmãos com meios irmãos. Ou seja, você pode fazer isso durante um ano, no máximo 2, devido ao trabalho que você está a fazer. Não é? Você está a tentar recriar uma raça, num ano, no máximo 2 anos, e depois vai ter que abrir a linha de sangue. Porque senão as aves que vão daí sair vão ser enfermas, vão ser muito fracas, vão adoecer com muita facilidade, vão começar a ficar inférteis, os níveis de fertilidade vão começar a baixar. Portanto, numa primeira fase, para você depois aproveitar e criar meios irmãos com meios irmãos, para a linha de sangue não ser 100% igual, tanto no macho como na fêmea, se juntar irmãos, será arranjar um macho e juntar a 2 fêmeas. E depois vai juntar um filho de uma fêmea a um filho da outra fêmea. Ou seja, eles vão ser irmãos, mas só da parte do pai, não da parte da mãe. Portanto, já tem ali um diferencial genético que herdaram de cada uma das mães, ok, meu amigo? De resto, depois também pode fazer pais com filhos, daqui a 2, 3 gerações, avós com netos, pode fazer tios com sobrinhos e por aí fora para tentar fixar essas características. Nuno Duarte, hoje temos mais um criador de lizards, o amigo Luís Guedelha. Por vezes falamos, eu e o amigo Luís Guedelha. Aves Silva, acho que bigamia é para os profissionais. Já agora, caça de canários combina melhor com os cardinalitos. Não sei, muito sinceramente, a ver se alguém aí lhe diz, mas também não sei assim uma espécie própria para criar com o cardinalito, para juntar ao cardinalito, para tirar uns híbridos mais bonitos, será por aí? Não lhe sei dizer também. Por acaso é uma ave que eu nunca usei para tirar híbridos com canário, foi cardinalitos da Venezuela, não lhe sei mesmo dizer. Nuno Duarte, Vitor, se arranjares um casal de London Fence, o amigo Luís Guedelha diz que foi por causa de mim, por ele me oferecer um lizard dos bons. Demente Chirinha, aí você me desanima, aves, estou estudando, vou ter que fazer dar certo, exatamente. Demente Chirinha, o pinta-sulgo mais bonito é o que nós chamamos de baianinho. Renato, crescimento anormal do bico dos canários, quais podem ser as causas? Poderá ser falta de minerais no organismo, poderá ser essa uma das causas, uma desregulação mineral no organismo das aves. Outra situação que pode ocorrer também é as aves vão ganhando anos, não é? E muitas vezes acontece, se não tiverem o local para afiar o bico, as aves gostam muito de afiar o bico nos peleiros, mas nem é tanto o afiar, é mais o esfregar, o limpar. Mas tanto em peleiros de madeira como em peleiros de plástico não vão afiar bico nenhum. O ideal é manter sempre um osso de choco à disposição da ave, para a ave, quando vai ingerir um bocadinho de cálcio, raspa o bico e vai afiando o bico. Mas isso normalmente é uma desregulação que a ave tem e que normalmente ocorre a nível mineral. Ou seja, não sei se o amigo costuma deixar grito sempre à disposição o ano todo ou não, e a causa poderá muitas das vezes ser essa. Outras haverão certamente, mas essa é a principal. Dime Chirinha, este ano vou ter muito trabalho e pouca chance de errar. Aves Silva, vou dizer a verdade, não gosto muito de ler. Dime Chirinha, para ser bom criador tem que estudar, meu amigo, são 400 anos de erros e acertos, exatamente. E nós temos muita vantagem, tem informação em livros, vídeos, lives, exatamente. Aves Silva, pois é, tenho que começar a ler mais livros como antigamente, com a net o hábito de ler livros diminuiu muito. Aves Silva, preciso mais de fêmeas, todas as minhas crias saíram todas macho. Gosto muito do Rochinol, Paulo Palmeira. Aves Silva, o cardinalito precisa de registro e quando se vai registar as aves novas custam entre 35 e 37 euros cada, por isso muitas desistências. Agradeço a informação, Paulo, mas Paulo, como estivemos a falar ontem, agora tu precisa de registro menos os canários.
Paulo Palmeira Aves Silva não é criador, é colecionador de aves. Se tivesse o Pitacil também tinha que registar, desculpa de certo não percebi essa das existências dos cardinalitos. Paga-se mais, é isso. Nuno Duarte, nem sei onde os linárias estão incluídos agora. Pois eu também não sei, estava a referir, foi aqui que aprendi neste livro e já tive, e quando criava fauna, tive muitas discussões com muitos criadores sobre esta situação, porque eles desconheciam, e lá está, não aprendemos as coisas de pequeninos, e muitas das vezes é preciso provar em como as coisas efetivamente não são assim como pensamos. Mas pronto, também é um facto que é uma espécie que tem andado de uma família genealógica para outra e não sabem muito bem onde é que é onde encaixar. Ora, Dimensão Chirinha, não meu amigo, desânimo e modo de dizer, não estou desanimado. Vou aqui mostrar mais umas edições, meus amigos. Como eu estava a falar, vou-vos aqui mostrar então esta edição que foi colocada no mercado em 2011, ou seja, há 14 anos atrás, meus amigos, e em que o canário London Fancy ainda era um mito, ainda não tinha sido recriado novamente. Chegar a pontos de que quem estava a fazer este artigo, o Sr. Giuseppe Micali, ou seja, um italiano, duvidava, tanto ele como muitos outros, se efetivamente a raça alguma vez tinha existido, porque tudo o que havia de provas em como tinha existido eram alguns textos antigos e, para além dos textos antigos, eram algumas pinturas ilustradas por artistas da época. Estamos a falar século XVII, século XVIII, século XIX, ok, meus amigos? Ao ponto de que ele fez uma experiência. Ele andou a tentar recriar o canário London Fancy durante muitos anos, não conseguiu e acabou por fazer aqui uma malandragem. Eu não sei se aqui há uns anos vocês se lembram disto que eu vos vou mostrar. Aqui há uns anos circulou na internet esta foto. Isto já há mais de 10 anos que esta foto circulou na internet. Foi o criador que na altura fez com o Photoshop. Ele fez a montagem, ou seja, ele agarrou num canário amarelo, alaranjou-o mais um bocadinho, como podem ver, e depois acabou com o Photoshop por como que pigmentar as zonas de marcação, ou seja, as penas das asas e as penas da cauda. Colocou numa edição na altura, que não foi esta, foi noutra edição, noutra revista. Os criadores começaram todos a ligar-lhe, a dar os parabéns, todos malucos. O canário London Fancy voltou, não sei o que, não sei o que mais. Na revista a seguir, ele então veio desmentir que aquilo tinha sido uma brincadeira. Aqui está, estão a ver? Portanto, ao ponto que chegava até 2011, quando o canário London Fancy ainda não tinha sido reinventado, por assim dizer, ao ponto que chegava que havia criadores a fazer estas brincadeiras. Depois aqui são hipóteses que as pessoas colocavam sobre como é que o canário London Fancy surgiu. Fala-se muito aqui também do Lizard, não é? Que tem uma grande ligação e tudo mais. Falam aqui na história em comum, que na altura até, quando surgiram as duas raças, o London Fancy era infimamente mais criado do que o Lizard. O Lizard não era assim tão criado. Isto para que vocês saibam, supostamente o canário Lizard e o canário London Fancy, por muito que hoje em dia seja considerado uma raça inglesa, originalmente a raça foi criada em França, em território francês. E foi criada pelos huguenotes. Quem é que eram os huguenotes? Os huguenotes, no século XVI, eram protestantes que tiveram que fugir aos católicos, porque os católicos queriam apanhá-los para os matar. Vocês sabem, naquela altura o pessoal ainda era todo maluco e andavam-se a matar uns aos outros. Era em plena Idade Média aqui na Europa. E então era tudo louco. E então os católicos perseguiam os protestantes para depois os queimar na fogueira, ou para os julgarem, ou para torturarem, para enforcarem, para irem à guilhotina, etc. Os huguenotes, então, ou seja, os protestantes, tiveram que fugir da França e fugiram para a Inglaterra. E com eles trouxeram, supostamente, estas duas raças de canários, o canário Lizard e o canário London Fancy. Para todos os efeitos,
Foram depois os ingleses mais tarde que deram continuidade ao desenvolvimento destas raças, sendo que, como eu estava a dizer, na altura o canário London Fancy, devido à sua beleza e à extrema dificuldade de conseguir encontrar um espécime clássico, pois já na altura também existiam os London Fancy clássicos, os London Fancy Spanglebacks, tanto que a palavra Spangle é comum tanto no Lizard como no London. Nos Lizards também se diz que certas determinadas zonas do corpo são os Spangles, são as zonas Spangles, ok? E nos London diz-se os Spanglebacks porque são aquelas riscas melânicas nas costas, back de costas e Spangle aquelas riscas melânicas, ok? E então, era uma ave que devido à sua raridade, quando se encontrava um exemplar deste numa exposição, até recebia um prémio especial. As exposições normalmente até tinham um prémio especial para o melhor London Fancy da exposição. Ok, meus amigos? E então eu vou virar aqui. O que é certo é que nunca soube se foi o Lizard que deu origem ao London, se foi o London que deu origem ao Lizard, ou se existe uma espécie ancestral que acabou por dar origem ao London e ao Lizard, ok? Isto aqui é a falar sobre uma hipótese. Falam aqui nesta ave, que é um Carduelis tristis, que poderia ser uma das aves predecessora tanto do canário London Fancy como do canário Lizard. É uma história, como muitas outras, não é? Portanto, isto é a história em 2011, meus amigos. Em 2011 inventava-se, pensava-se que era um unicórnio, uma figura mitológica, que já se duvidava que se calhar nunca tinha existido. Chegamos a 2018 e vemos exemplares. Está aqui este exemplar lindíssimo, como vocês podem ver. Ou seja, este exemplar é de 2018, é do criador Pete Randers, o pai da raça, que recriou a raça. Uma ave brutal, como vocês podem ver. E chegou-se a um ponto em que, afinal, toda aquela mitologia era verdade. Como vocês podem ver, até à data da recriação da raça London Fancy, a única coisa que existiam eram estas pinturas de época. Século XVII, século XVIII, século XIX, estão a ver? Pinturas que até já se dizia que se calhar estavam um bocadinho empoladas a mais, porque as aves nem eram assim tão lindas, tão belas e tudo mais. Temos aqui outra pintura também de 1868. E pronto, ou seja, a diferença aqui já se começa a falar outra vez no standard, o porquê da espécie se ter extinguido e como é que foi novamente, como é que se conseguiu recuperar novamente a espécie. Temos aqui mais desenhos de 1846. Estão a ver? Sempre a ligação entre o London Fancy e o canário Lizard, ok? E a história do Spangle, como estão ali a ver, Fine Spangle Short, ou seja, sempre foi um nome em comum tanto no London como no Lizard. E pronto, ou seja, a diferença é abismal. Ao ler este artigo, 7 anos depois, porque aquele era de 2011 e este é de 2018. A loucura, não é? A diferença abismal. Ali já se duvidava de tudo. É tudo mentira, nada aconteceu, é tudo fantasia, é tudo ficção. Aqui, afinal, é magia, afinal acontece mesmo e tudo mais. Ok, meus amigos? Portanto, achei engraçado fazer aqui a comparação destas duas revistas que distam 7 anos uma da outra, a edição 48 e a edição 94. Pá, e é super engraçado ver depois aqui a diferença na forma de falarem sobre a raça em questão. Aqui está o Pete Randers e aqui está um senhor também que lutou muito, o Bernard Howlett, que lutou muito para que a raça nunca fosse esquecida. Ele, em Inglaterra, conseguiu alguns exemplares, mas não eram bem London Fancies, eram aves, eram lizards Spanglebacks, ou seja, eram lizards com uma calota muito comprida, que apanhava parte das costas, ok? Mas pronto, ele é fundador do London Fancy Canary Club e foi uma pessoa que nunca deixou esquecer este sonho do canário London Fancy, até que finalmente acabou por surgir. Conseguiu-se recriar. Aqui há uma ave Spangleback muito pigmentada de melanina. Aqui há uma ave Spangleback mais limpa. Aqui em cima também há uma ave Spangleback. Aqui há uma ave clássica, quase limpa. Ok?
E achei graça estar a fazer aqui, é a ficha de julgamentos em Inglaterra, que é diferenciada da ficha de julgamentos no resto da Europa, ok? Eles aqui têm fichas de julgamentos para as aves Pangalvé que nós não temos, só temos para as aves clássicas, ok? Eles aqui também permitem, em Inglaterra eles também permitem, nos campeonatos, nos concursos, que as aves canela, ou seja, com as zonas de melanina, em vez de serem melanina negra, é melanina canela, também participem. Nós aqui ainda não permitimos. Portanto, existem algumas diferenças. Ok, meus amigos. E então achei relevante trazer aqui estas duas revistas para fazer uma comparação, cerca de 50 números depois, e a diferença, isto era fixe, era vocês estarem a ler, para perceberem a diferença em termos de comentários, né, em termos de edição, em termos de texto, escrito aqui pelos convidados aqui da revista, em que numa revista começava-se já a duvidar de tudo, isto afinal é uma ave mitológica, é tipo como a Fênix, não existe na realidade, nem nunca existiu, isto foi uma loucura dos criadores antigos, se calhar era o sonho de grande parte dos criadores era ter uma ave assim, mas a ave nunca existiu, até que depois em 2018 a diferença e a felicidade em ver que a ave efetivamente tinha sido recriada e tinha voltado novamente à vida. Portanto, deixem lá ver os comentários. Ora... Aves Silva, se tivesse uma quinta ainda teria mais espécies. Paulo Palmeiro, por cada registro paga por ave 37 euros. Nuno Duarte, Aves Silva, Linária Candavina é o nome científico do pinta-roxo e que hoje descobri que nem pinta-roxo é. Aves Silva e Nuno, então é o nome científico e não é um pinta-roxo? Isso é estranho. Ora... Aves Silva, esse London Fancy é vermelho. Não era vermelho, era pintado, parecia laranja. Nuno Duarte, tal como no Pintacil, que é Carduelis, exatamente. Aves Silva, Pintacil, que é Carduelis. Ora, Paulo Palmeiro, eu também me servi de uma foto do London Fancy amarelo e coloquei a branco porque não encontrei muitas fotos de canários brancos de London Fancy. Essa foto também foi no Photoshop, está muito mal feita, mas para essa altura não está má, pois estamos a falar em 2011, não é? Exatamente. Estamos a falar há 14 anos atrás. O Photoshop hoje em dia... Aliás, hoje em dia até há programas melhores do que o Photoshop para fazer edição. Nuno Duarte, sobre o crescimento do bico também pode ser cândida, certo, Vítor? Poderá ser outra das causas. Se sim, vai acusar na análise mais barata às fezes. Aves Silva, o Paulo já acabou a surpresa do Nuno. Olha, a Aves Silva a ser intermetido. O crescimento dos bicos pode-se evitar com o osso de choco. Nuno Duarte, Vítor, se precisares de London Fancy brancos, fala com o Paulo Palmeiro que ele transforma. Nuno Duarte, Aves Silva, com calma, quando estiver será apresentado. Aves Silva, por exemplo, já tem aves com mais de 10 anos e nunca cresceu o bico devido às pedras de cálcio e peleiros também feitos com cálcio evita muito. Paulo Palmeiro, Aves Silva, é preciso calma, estou a acabar. Nuno Duarte, já que se fala em desgaste de bicos, a lixa nos poleiros é viável? Se desgaste aos bicos e unhas, não fará o mesmo às almofadas das patas? Pois, eu estava a pensar nisso. Eu não o faria, amigo, não o faria. Porque, como sabemos, a parte de baixo das patas tem ali aquela pele que parece almofadada e é capaz de ir criar ali irritação, alguns rasgozinhos. E atenção, é nas patas dos pássaros onde passam mais vasos sanguíneos, ok? Por muito fininho que seja um dedinho da pata de um passarinho, passam lá imensos vasos sanguíneos. As avezinhas, quando ficam com um dedo preso e partem o dedinho, vocês vão reparar que elas largam o sangue que nunca mais acaba dessa zona. Passam mesmo, aliás, nós nem nunca devemos administrar qualquer material que seja muito abrasivo nas patas dos passarinhos. Devemos sempre administrar pomadas suaves, nada de álcool para se verem uma ferida na pata. Não administrem álcool nem nada que arda. Um bocadinho de água oxigenada para tentar desinfetar. Aquele mercurocromo que é mais fraco,
que não é tão forte para não arder, porque vai queimar. Os vasos sanguíneos secam e queimam. E a ave deixa de ter irrigação depois naquela zona, os dedinhos vão gangrenar, se não a pata toda, e a ave vai perder a patinha. Portanto, tem que ter muito cuidado em administrar produtos nas patas e nos dedos das aves, ok? E depois de pôr um bocadinho de água oxigenada, lavar em água corrente se for preciso, uma pomadinha gorda, ok? Que é para a pele ficar molinha e ajudar a sarar mais rapidamente. Tem que ter muito cuidado com isso. Para quem não sabe, muitos criadores saberão desta situação certamente. Portanto, eu não aconselharia lixa nos peleiros, amigos. Até porque as aves nos peleiros não é só o facto das patinhas lá passarem. As próprias aves, às vezes, quando vão lá esfregar o bico, esfregam também os olhos. Muitas vezes, as nossas aves ganham inflamações nos olhos. O que é que a malta pensa? Uma inflamação nos olhos é o quê, pessoal? Tricomonas, né? É sempre a mesma história, tricomonas, né? E muitas vezes não é. É uma inflamação que as aves ganharam por estarem ali a coçar a cara no poleiro, e o poleiro basta ter um bocadinho de fezes, ficar ali uma sujidadezinha no olho. A ave, como não tem dedos, nem é capaz de ir à torneira ou pôr umas gotas de soro fisiológico para tirar aquela sujidade, fica ali acumulada, vai ganhar uma infecção, vai desenvolver uma infecção e a ave depois aparece ali com o olhinho inchado ou com qualquer coisinha ali, uma póstulazinha à volta, e a malta é logo, é flagelo para cima, é tricomidazol a nível 40 e não sei o quê, porque isso é tricomonas, e muitas vezes não é. É pelos simples factos dos peleiros estarem sujos e estarmos a pôr também lixa nos peleiros, pode até cegar uma ave. Que elas não vão lá só virar o bico, elas também vão com os olhos muitas vezes ao poleiro, ok? Desculpem lá esta situação das tricomonas, mas eu farto-me de rir quando vou a uma página no Facebook e vejo alguém que tira uma fotografia de uma ave com o olho inflamado e é logo a malta toda. Metrodinazol, flagil, não sei quantos dias, vai já comprar e dá, isso é tricomonas, é tricomoniase. E eu fico-me a rir, né? Que nem comento, nem vale a pena meter-me nessas guerras. Ave Silva, não sei, eu tenho esses peleiros tipo lixa, mas para os de bico curvo. Paulo Palmeiro, no Duarte usar rebarbadora. Renata, acontece-me com 2 e tem grito, ou se choque sal dos Himalaias. Então pronto, então a situação passará pelo que o Nuno Duarte estava a dizer, ou seja, é tentar fazer uma recolha de fezes dessas duas aves e mandar, através daquela análise mais barata, que salvo erro são 12 euros e qualquer coisa, é detetável, se for efetivamente o que o Nuno estava a dizer, é detetável e o médico veterinário prescreve logo a medicação correta para eliminar esse problema nas aves, amigo, ok? Ave Silva, olha, por acaso a mim nunca cresceram os bicos, eu acho que a ração deve ser devido às pedras calças. Sim, mas você deve estar a referir às aves de bico curvo. As aves de bico curvo não quer dizer que os bicos não cresçam, também crescem, mas tem uma tendência inferior para os bicos se desenvolverem grandemente. Normalmente nos passeriformes, nomeadamente nos frigilídeos, como é o caso dos canários, acontece com uma maior frequência, ok? Edmilson Oliveira, boa tarde companheiros, chegando agora. Olá amigo Edmilson, como está? Ora, Ave Silva, sim, mas esses peleiros utilizo mais para os de bico curvo. Meus amigos, que ainda não deixou o like, deixa aí o joinha, por favor. Temos 16 likes, está muito fraquinho, meus amigos. Eu sei que há muitos criadores que estão de férias e tudo mais, mas epá, temos tido aqui mais visualizadores do que os joinhas, portanto deixem aí o joinha, ok? Vou aqui, mais uma vez, publicitar aqui o nosso parceiro comercial da live de hoje, ou seja, Cantinho da Passarada, a loja Cantinho da Passarada. É uma loja que não tem loja física, ok? Vocês poderão entrar em contato com o amigo Rui Ribeiro, procurem no Facebook ou no Instagram por Rui Ribeiro ou então por Cantinho da Passarada. Vejam os produtos que ele normalmente coloca publicitado à venda. Ele, se vocês forem da zona dele, ele costuma fazer algumas voltas ao fim de semana, entregar produtos que lhe encomendam durante a semana. Se não for o caso, ele faz o uso do CTT, salvo erro até com portes grátis. Eu pus há poucos dias na minha página Cantinho dos Pássaros uma publicação dele a dizer que os portes de transporte pelo CTT, ele conseguiu ali qualquer coisa que consegue que sejam grátis. Portanto, aproveitem e para além disso ainda tem um desconto promocional de 5%. Os produtos mais relevantes que ele lá tem, embora tenha muitos outros, são toda a gama de produtos da Avianvet,
vários papas, entre as quais a papa da Raggio di Sole, bastantes corantes, luteína, cantaxantina, etc. Alguns remédios que às vezes têm dificuldade em encontrar para as vossas aves. Também costuma ter Exalt, para quem quiser também para os piolhos e para os ácaros nos passarinhos. E fabrica transportadoras, ou seja, tem fabrico próprio de transportadoras, as quais poderão ser personalizadas à vontade do cliente, ok, meus amigos? Portanto, aproveitem o código promocional de 5% de desconto que se encontra aí no segundo link da descrição, entrem em contacto com ele e as compras que fizerem sabem que têm 5% de desconto, ok, meus amigos? Ora então, vamos lá ver onde é que eu estava. Isto horas são 20h30, vamos aqui com 1h10, está a correr bem. De mentirinha, é muito legal ouvir a história. Foram estes livros e estas edições que me fizeram apaixonar pelo canário London Fancy. Estão a entender? Porque eu via isto para mim era mitológico, isto para mim isto é impossível. Eu já criava canários há não sei quantos anos e nunca tinha conseguido tirar canários assim. Eu pensava, como é que é possível manter a melanina fixa só numa determinada zona do corpo de um canário? É impossível. Ou a ave normalmente é lipocrómica, ou é melânica, ou é variegada, mas o variegado numa ave pode aparecer numa zona do corpo, noutra ave pode aparecer noutra. Estão a ver? É esta mitologia que se vai desenvolvendo em torno de algo que se extinguiu, que ninguém vivo à data alguma vez viu, ao vivo, não é? E então vai-se criando esta mitologia, chegando ao ponto de dizer, será mesmo que existiu? Será que isto não é história? Portanto, é engraçado, eu há bocadinho estive a ler, são as duas revistas que eu tenho de ornitologia prática que falam sobre o London Fancy, e achei graça aqui a contradição em 7 anos, 2011 para 2018, a diferença no discurso, não é? Silva, o Vitor falou que os London Fancy perdem a cor preta das asas. Porque é que isso acontece? Acontece com o passar dos anos. É normal. Primeiro, as aves novas que nascem no ano, ou seja, todas as aves que você tirou este ano, quando começarem a fazer a muda da pena, vão fazer a muda da pena em todo o corpo, menos nas penas da cauda e nas penas das asas. Essas penas não são mudadas este ano. Só vão ser mudadas quando a ave for adulta, para o ano que vem. Na segunda muda de pena do ano que vem é que ela vai perder essas penas, ok? Portanto, o London Fancy, como é uma ave que nasce 100% melânica, 100% escura, quando começa o início da muda da pena, vai perder todas as penas escuras do corpo e substituí-las por penas amarelas ou brancas, menos aquelas penas que não mudam no ano, que são as da zona de marcação, ou seja, as penas da cauda e as penas das asas. No London Fancy ancestral, o London Fancy antigo, foi extinto, as aves só podiam concorrer nesse primeiro ano de vida, enquanto faziam aquela muda da pena parcial, em que não mudavam as penas das asas e as penas da cauda, e mantinham essas zonas do corpo com melanina negra. No segundo ano, quando faziam a segunda muda, no ano seguinte, quando faziam a segunda muda, já mudavam essas penas, e essas penas caíam, eram substituídas por penas novas, que vinham amarelas como no resto do corpo. Portanto, o canário ancestral, o London Fancy ancestral, só servia para ir a competição, a campeonatos, a exposições, nos primeiros meses de vida, após a primeira muda, no primeiro ano. No segundo ano já era uma ave para criar, já não era uma ave para expor. Agora imaginem a dificuldade que era arranjar aves só para participarem ali nos primeiros meses de vida da ave. A ave nasceria em março, abril, maio, faria a muda ali entre julho, agosto, setembro e a exposição em novembro, dezembro. No ano seguinte iria passar por outro processo de muda, em agosto, julho, agosto ou setembro. Quando fosse à próxima exposição já não tinha melanina nas zonas de marcação. Atualmente, o canário London Fancy atual já não tem tanto esta situação. O que é que acontece? A ave, na segunda muda, continua a apresentar melanina nas zonas de marcação. Portanto, é possível hoje em dia levar uma ave adulta a uma exposição, porque ela ainda continua a ter.
O que acontece é que depois, com o passar dos anos, as aves vão perdendo a melanina nas zonas de marcação. Estão a ver aqui esta ave. Esta ave tem 3 anos. Como podem ver nas asas, já não tem melanina. É um macho. Ainda apresenta na cauda, mas nas asas não apresenta. E provavelmente quando entrar em muda, depois de criar aqui dos filhotes, quando entrar em muda, vai perder aquela cauda com melanina negra. E vai passar a ter também as penas da cauda com amarelas, lipocrómicas. Ok? Portanto, é um fenómeno que também acontece no London Fancy moderno, mas não é logo no ano seguinte a ter nascido. É um processo que demora 2, 3, poderá levar até 4 anos, ok? No ano passado eu fui campeão nas aves London Fancy novas amarelas nevadas, fui campeão nas aves London Fancy novas brancas e fui campeão nas aves London Fancy amarelas nevadas adultas. Consegui levar uma ave adulta que ainda estava em perfeitas condições, com as zonas de marcação repletas de penas de melanina negra. Ok? Se fosse com o canário London Fancy ancestral, aquele que se extinguiu, no ano seguinte já não dava para ir. Só dava para ir no ano em que nasce, às posições. Ok, meus amigos? Ora então, vamos lá ver onde é que eu estava. Zé Carlos Nunes, boa tarde, Santos Costa e todos os criadores. Olá, amigo Zé Carlos, como está? Seja bem-vindo. Luís Gonçalves, boa noite a todos. Ainda vinha tempo de deixar o like no direto. Um abraço a todos. Olá, amigo Luís, como está? Obrigado. Aves Silva, acho que me esqueci do joia. Ai, o Aves Silva quer é pássaros. Depois esquece de pôr o joinha. Nuno Duarte, há uns tempos vi num artigo interessante sobre uma pessoa que foi multada por ter aves selvagens em casa e passado uns anos recorreram a ele para repor as mesmas na natureza por extinção. E era cá em Portugal, amigo. Foi cá em Portugal. Paulo Palmeiro, boa noite, amigo Luís Gonçalves. Grande abraço. O amigo Luís é aqui um expert dos bengalins. Atenção, malta. Temos aqui um campeoníssimo dos bengalins. Renato, o Rui costuma estar em Braga. Pronto, então o Rui Ribeiro é da zona de Braga. E ele costuma fazer algumas voltas aos fins de semana a entregar a mercadoria que lhe é encomendada durante a semana. Portanto, se vocês forem da zona e se quiserem aproveitar o código promocional, está aí no segundo link da descrição, está aí o código promocional, fazem as compras que têm a fazer, no final dizem que vêm da parte do Candeiro Santos Costa, apresentam esse código promocional e têm logo direito a 5% de desconto sobre o valor total das compras. Se não forem da zona ali de Braga, o amigo Rui também consegue fazer o envio dos produtos que vocês encomendarem via CTT para a vossa casa. Ok, meus amigos? Dime, Chirinha, será que os Melânix e Spangleback serão julgados como os Melânix e Lipo nos arlequins portugueses? Não, amiga, eu não acredito que alguma vez vá ser aberta classes para os Melânicos. Para os Spanglebacks, poderá ser. Tenho fé que aconteça. Agora, para as aves melânicas, penso que nunca irá acontecer essa situação. Penso eu, mas eu não sou dono da razão. Acho eu, porque já começam a ser muitas classes, porque temos aves novas nevadas amarelas, aves novas intensas amarelas, aves novas brancas. Para isso teriam que abrir antes para aves novas canela, não é? Depois temos a mesma situação, mas relativamente aos adultos. Aves adultas amarelas nevadas, aves adultas amarelas intensas, aves adultas brancas, aves adultas canelas. Depois ainda temos aves brancas com melanina negra e aves brancas com melanina canela, castanha, não é? Porque a melanina castanha também pode ocorrer em aves brancas. Depois ainda teríamos os Spanglebacks amarelos nevados novos, Spanglebacks amarelos intensos novos, Spanglebacks brancos novos. Depois tínhamos Spanglebacks adultos e por aí fora. Acho que já era muitas classes. Eu acho importante mesmo era liberarem o quanto antes a possibilidade das aves com melanina canela também participarem e também abrirem uma... Já nem digo abrir tantas classes para os Spanglebacks, mas pelo menos abrir uma, em que até os adultos e as aves novas
fossem intensos, nevados ou brancos, pudessem participar todos nessa classe. Acho que era importante porque há aves Spanglerbecks que são tão lindas e algumas até mais lindas que os London Fancy clássicos. São aves muito giras também. Em Inglaterra eles têm classe para essas aves Spanglerbecks. Ora, deixem lá ver onde é que eu ia. Ora, Nuno Duarte, aves Silva, tal como os lizards perdem a pigmentação na ponta das penas, é a velhice, tal como os meus cabelos brancos. É, mas é exatamente isso, amigo. É exatamente isso. Dimensão Chirinha, imagina a sensação de ser campeão competindo com o cara, o criador. Vítor, você é o cara. Pois agora, este ano, no próximo Mundial, toda a gente vai querer é-me abater. Aquilo que eu senti, tinha vontade de fazer quando fui a este Mundial agora, é aquilo que os outros vão sentir, não é? É assim, é assim. Agora é ver se me consigo lá manter, né? Porque isto é muito fácil lá chegar, o difícil depois é manter. A Ave Silva anda aqui, mas não anda, a Ave Silva anda a voar. A Ave Silva já começou o projeto dos London Fancy Mentirinha, tenho estado a falar sobre isto durante a live toda. Você não percebe? Quando o Mentirinha diz que está entusiasmado e tudo mais, é a falar sobre o projeto que ele pôs em mente que vai tentar fazer e vai tentar conseguir. É sobre o London Fancy, Ave Silva. António Correia, eu estou de férias e não deixei de pôr o like. Isto é que é um seguidor a 1000%, ou seja, mesmo de férias, tira ali um bocadinho para vir ver um bocadinho da live e deixar o joinha. Estão a ver, meus amigos, quem esteja aqui a assistir à live, na poltrona, no sossego em casa, ainda não pôs o like, tenham um bocadinho de vergonha, tirem lá o joinha do bolso e metam aqui. Estão a ver aqui, o amigo António Correia está de férias, mas já teve o tempo suficiente para pôr o like e ainda estar aqui a assistir e ainda comentar. Isto é que é de valor. Obrigado, amigo António. Nuno Duarte, já comprei coisas ao Rui e foi 5 estrelas. Sim, o feedback é muito positivo. Eu também já adquiri alguns produtos ao Rui e as coisas chegaram bem e ele preocupava-se que ele mandava mensagem. Opa, veja lá, quando chegar avise-me que é para eu ficar descansado, portanto também não tenho nada a dizer contra, não é por ser aqui parceiro do canal, é mesmo porque não tenho nada a dizer contra, tem corrido tudo muito bem. Dimentirinha, ainda não estou esperando esse frio passar, estou com medo do frio atrapalhar, sim, mas pode dizer que já iniciou aí qualquer coisa, não é? Já pode desvendar aí um bocadinho daquilo que mostrou ontem em fotos ou não? Aves Silva, sim, mas ficam com as asas todas amarelas. Dimentirinha, queria usar gaiolas no padrão de vocês. Em PVC, amigo, com as costas e as laterais tapadas, é isso. Mas aqui só importando, aí fica muito caro. Edmilson Oliveira, que espetáculo, amigos, essa raça de canários London Fancy. Mais um apaixonado aqui dos London Fancy que está a sentir este ano na pele aquilo que é a metamorfose do canário London Fancy. Aqui o amigo Edmilson Oliveira. Ora, Aves Silva, então com o passar dos anos ficam todos amarelos, também ficam bonitos todos amarelos ou todos brancos. Aves Silva, é verdade, todos querem London Fancy, mas não chega para todos, muito cobiçado. Depois percebem porque é que os valores estão altos, é por isto. Portanto, o objetivo é tentar fazer com que cada vez mais criadores criem, para haver mais quantidade para a procura que existe no momento e assim fazerem os preços desinflacionarem, por assim dizer. Ora, aqui uma conversa do frio. Aves Silva, os bengalins então também precisam de registro. Regimento Chirinha, eu não entendo como o London não está em muitos canaris aí na Europa. É uma ave recente, amigo, só há 3 anos é que tornou-se oficial. E é cara. E nem todos os criadores têm condições financeiras para ir pescar. E quando vamos pescar sabemos que não pode ser só 1, 2 casais. Né? Até pode ser 2 casais no primeiro ano, mas no ano a seguir tem que se ir pescar mais 3 ou 4 para conseguir formar um plantel. E acaba por ser muito caro. Eu mesmo, quando fui comprar as primeiras 5 aves, foi com a ajuda de um amigo meu. Dividimos as despesas e eu fui pescar com esse meu amigo. E no segundo ano a mesma coisa. No segundo ano fomos pescar mais 2, 4
6 aves, acho eu, e também foi com a ajuda desse amigo. Dividimos as despesas, porque sai caríssimo. Era de se esperar a raça muito forte. Aves Silva, tem muitos na Europa, acho eu, mentirinha aos London Fancy. E os Spanglebacks também, como os ingleses. Acho muito bem os ingleses incluírem os Spanglebacks. Aves Silva, só pode haver um campeão por classe, sim, por cada classe só há um campeão. Nuno Duarte, nos London Fancy ainda é pior que os Lizards perdem só nas pontas e ficam brancas, mas nas penas da calota e peito perdem a melanina, mas não ficam com as pontas brancas. Pois, o London vai passando os anos e vai ficando cada vez mais lipocrómico, acaba por perder as zonas de melanina. Ao invés também, uma ave Spangleback no primeiro ano, que é uma ave malhada, pode ficar uma ave clássica ou quase clássica no segundo ano, porque vai continuar a desmelanizar. É um processo contínuo de desmelanização. Portanto, se nós tivermos uma ave Spangleback no primeiro ano, no segundo ano essa ave Spangleback pode se converter numa ave clássica. Mais magia, lá está. É ir à procura do copo meio cheio. Existem coisas que não são positivas, né? O passarinho a partir do terceiro, quarto ano de vida começa a perder a parte da melanina, bem como a maioria das aves. Se nós repararmos, até um gloucester totalmente verde, ao terceiro, quarto ano de vida já não tem aquele verde vivo, já é um verde baço, quase a ir para o cinza, já começa a ter as pontas todas brancas, claras, é a mesma coisa. Mas depois tem esta coisa boa que é as aves Spanglebacks podem se converter em aves clássicas e algumas aves melânicas começam a mostrar alguns fatores das aves Spanglebacks. Até nisto é engraçado, ok? Eu tenho aqui uma ave, um macho, não está ainda Spangleback, nasceu o ano passado. Este ano meti-o a criar, ele era totalmente verde e como podem ver, tanto à volta dos olhos, estava a ver se ele não fugia para o player, que era para eu vos mostrar bem, tanto à volta dos olhos como do bico, em algumas zonas do corpo, ele já tem várias penas lipocrómicas, ou seja, ele o ano passado era 100% verde, 100% melânico, tem o baixo ventre também amarelo, tem ali o babete por baixo do bico amarelo, à volta dos olhos tem também 2 ou 3 manchas nas costas, mas agora não estou a ser capaz de mostrar, mas ele também apresenta 2 ou 3 manchas nas costas, portanto é uma ave que está a passar para o efeito Spangleback, ou seja, está a mudar, ou seja, está-se a transformar de uma ave melânica para uma ave Spangleback. Ou seja, isto tudo é engraçado, né? É diferenciado. É algo que não se consegue ver noutras raças. Ora então, vamos lá ver aqui onde é que eu estava. Aves Silva, eu não percebo brasileiros, estou a brincar mentirinha. Nuno Duarte, não, Vitor, não foi em Portugal que aconteceu isso das aves selvagens. Já não foi, ok. Sim, porque muitas vezes, eu também não, hoje em dia também não sou a favor de capturar aves da vida selvagem. Já o fiz quando era mais novo, mas não sou a favor. Mas é um facto que normalmente este pessoal que anda a capturar aves, muitas das vezes tem muito conhecimento sobre as aves. Porque muitas das vezes nem o fazem para tentar adquirir dinheiro, é mesmo o amor pela fauna. E é aquela tradição que se mantém de armar aos pássaros e tudo mais. E muitas vezes têm muito mais conhecimento do que meia dúzia de engenheiros que andam aí nessas instituições de proteção dos animais e não sei o quê, que vão à rua de binóculos para ver as aves e não sei o quê, e têm só o estudo dos livros, mas não têm a prática. E muitas vezes até sabem muito mais do que esses engenheiros que andam aí metidos nessas instituições. É um facto. Aves Silva, é verdade, parabéns ao António. Aves Silva, pois é, afinal não estava assim a leste, ainda não começou, está muito frio. Não, mas já começou o projeto, já. O de Mentirinha sabe do que é que eu quero, do que é que eu estou a falar. Aves Silva, isso é muita paixão pelo London. Aves Silva, não sabia isso do Spangleback. Nos anos seguintes podiam converter-se em aves clássicas, um espetáculo. De Mentirinha, mas pensa, é mais fácil existir um unicórnio, um cavalo com chifre na cabeça, como rinoceronte ou um ornitorrinco, um mamífero que bota ovo meio castor que brilha no escuro. É verdade, e que ainda tem um pico venenoso na pata traseira que pode matar alguns predadores. É verdade, o ornitorrinco é a espécie mais estranha do mundo.
Luís Gonçalves Alves Silva, relativamente aos registros do ICNF, neste momento só os canários estão dispensados. De Mentirinha, qual a diferença de um London Fancy melânico para um London Fancy verde sem cúpula? Então não é de nenhuma, amigo. A diferença de um London Fancy melânico, um London Fancy melânico é uma ave que pode ser uma ave totalmente verde, não tem cúpula, os London Fancy não têm cúpula, ok? Não é como nos lizards. Pode ser uma ave melânica totalmente verde ou uma ave melânica totalmente cinzenta, se for descendente de uma ave branca, ok? Que nós aqui chamamos de azul, quando é uma ave cinzenta. Portanto, não há diferença nenhuma. A diferença de um canário London Fancy melânico para um lizard, ok, não li bem, para um lizard verde sem cúpula, é pouca, embora depois eu penso que o lizard, mesmo sem a cúpula, como vocês aí chamam, começa a ganhar aquelas formas, aqueles spangles, como vocês chamam, que têm que estar todos uniformes, não pode haver falta desses spangles em determinadas zonas do corpo. E o London não se olha a isso. Acaba por nem desenvolver esses spangles, fica mesmo com riscas melânicas. A diferença está aí. Enquanto no Lizard é mais trabalhado esses spangles, eu não sei o nome técnico, como devem de imaginar, não sou criador de lizards, mas pronto, são aquelas bolinhas arredondadas que têm que estar bem caracterizadas e riscas bem acentuadas e não pode haver falha, que dão muita atenção a isso, à pontuação numa ave sem calota, ou como vocês aí dizem, sem cúpula. No London Fancy isso não acontece. É uma ave toda arriscada, de riscas melânicas e de cor verde de fundo, ok, amigo? É um bocadinho diferente depois quando se tornam adultas. Ave Silva. Pois, mas como os bengalins são muito baratinhos, poderiam ficar dispensados como os lindos mandarins, pois. Mas não. Você diz que são baratinhos porque você não compra aves de exposição. Porque se você comprar um bengalim de exposição, não os vai comprar a 2,5€ ou 5€. Assim como diz que comprou mandarins. E são mandarins da feira e mandarins das lojas, que não têm valor nenhum comercial, não é? Agora, se eu estou a dizer que está aqui o homem que é campeão do mundo, que é um dos grandes campeões de bengalins, ele com certeza não tem bengalins a 5€, Ave Silva, não é? Nuno Duarte, nas posições as aves podem apresentar-se com falta de quantas penas no rabo e pode faltar penas nas asas. Amigo, normalmente, e o que eu ouço falar é que as aves têm que ter pelo menos 8 penas na cauda, ok? Às vezes que têm isso mais em atenção, há outros que não. Uns observam, notam-se, estão-se a observar o rabo para ver se foi arrancada alguma pena ou se foi arranjada, que há muita malta que não arranca, mas arranja, ou com a ponta do cigarro aceso tentam acertar se a ponta das penas estiver estragada. E outras histórias, já ouvi falar tudo, já ouvi falar, nunca ouvi falar em nomes, mas já ouvi falar nas técnicas, que conseguem colocar penas nos sítios onde falta penas na cauda, agarram uma pena de outra ave que tenha fenotipamente seja igual, arrancam-lhe a pena e metem naquela ave que é melhor para ir à exposição e metem no lugar da pena que falta. Não sei se é com cola, como é que fazem, mas acabam por pôr a pena lá no mesmo sítio. Portanto, existe aí muita técnica, existem muitos cabeleireiros de aves, por assim dizer, ok? Nas asas, se for uma pena ou duas que não sejam seguidas, normalmente não se apercebe-se muito. Se forem duas penas seguidas ou penas que estão numa zona que quando a ave se movimenta na gaiola e está a ser julgada pelo juiz, apercebe-se efetivamente que falta ali uma pena, vai haver penalização por isso, não é? Luís Gonçalves, os mandarins não são isentos e bem ali de exposição não têm os preços das amas. Pois, exatamente. Ave Silva, pois, Luís, os seus são de exposição, gostava de os ver. Ave Silva, por acaso já vi bengalins à venda a 2,5€. Aníbal Silva Dias, boa tarde, caro amigo. Olá, amigo Aníbal, como está? Ave Silva com o cigarro. Sim. Paulo Palmeira, Ave Silva, bengalins de exposição, pode ir dos 25, 50€ às amas, as amas podem ir aos 2, 3€. Ave Silva, pois, acham que eram para servir de amas. E pronto, meus amigos, temos aqui 1h30. Eu praticamente depois não falei aqui das vistas dos exóticos, porque acho que também
é importante, né? Também temos aqui vários criadores de exóticos a entrarem aqui com frequência nas lives. Como vocês podem ver, é pá, fotografias brutais. Eu posso abrir só aqui um bocadinho, acho que já abri esta um bocadinho, sobre as bactérias. Pá, mas para vocês terem uma noção da qualidade das imagens, aqui temos Five Fancies. E efetivamente, em termos editoriais, epá, é uma revista muito bem elaborada, com uma qualidade fotográfica que é qualquer coisa. Eu nunca vi revistas com esta qualidade de fotografia. Isto é brutal, meus amigos. Isto dá prazer olhar aqui e ver aqui as fotos das aves em questão. Parabéns aos fotógrafos que eles têm, aos estúdios de fotografia que eles têm, pá, porque efetivamente depois discriminam aqui ao pormenor as zonas de cada ave, como estão a ver. Pá, é espetacular mesmo. Falam sobre aves exóticas, falam sobre tudo. Opá, para quem gosta de ler e sinta que não consegue encontrar leitura de qualidade para passarem um bom bocado, para estudarem, para ganharem conhecimento, ou mesmo que não seja para ganharem conhecimento, opá, pelo prazer de ler. Eu sei que há muitas pessoas que têm o prazer de ler apenas por isso, apenas pelo prazer de ler. Pá, aconselho vivamente. Ornitologia Prática. Eles têm um site, vocês vão ao Google, escrevem Ornitologia Prática e aparece lá no Google o site, vocês entram, registam-se, veem os preços, podem adquirir edições antigas. Se vocês clicarem em cada edição, aquilo diz qual é que são os temas que foram referidos na edição. Se vos interessar, vocês podem adquirir edições antigas ou então podem subscrever a anuidade e depois ficam descansadinhos em casa, que eles enviam pelo correio as revistas para casa sempre que saem, de 3 em 3 meses. Pá, e é top, muito top mesmo. Ornitologia Prática. Recomendo vivamente, meus amigos. E pronto, meus amigos, deixem-me só ver se há aqui alguma coisa relevante para falar. Antes de me despedir, Aníbal Silva Dias, precisava aqui da sua ajuda. Apareceu-me aqui um passarinho com o olho completamente fechado e inchado, parece que tricomonas, o que devo dar? Estão a ver? Estão a ver? Olhem, amigos, estão a ver 21 horas, olha a luz do canaril. Estão a ver? Agora vai fazer o efeito do anoitecer, ou seja, as luzes do teto desligam-se e estas duas vão agora diminuir progressivamente até ficar totalmente escuro aqui no canaril. De manhã faz exatamente o contrário. Primeiro ligam-se aquelas pequenas, quando estão no máximo é que ligam as do teto, ok? Portanto, meu amigo, essa situação eu não lhe vou receitar nada para as tricomonas, porque poderá ser muita coisa, poderá não ser tricomonas, ok? Eu há bocadinho estava a falar, pode ser uma infecção da ave. Imagino que as aves gostam de roçar o bico e a parte dos olhos nos poleiros para se coçar, e basta um poleiro às vezes ter um bocadinho de fezes e vai infectar o óculo da ave, ok? O meu conselho é, soro fisiológico, pôr umas gotazinhas de manhã e ao final do dia pôr umas gotazinhas, 1 ou 2 gotazinhas no olho da ave durante 4 ou 5 dias. Se passar de 4 ou 5 dias ver que não melhora, depois mande-me uma foto para eu tentar analisar, para ver se efetivamente poderá ser tricomonas ou não. Eu há bocadinho estava a referir exatamente esse tipo de situações. Uma infecção no olho, tricomonas. Estão a ver? Nem sempre é tricomonas. Às vezes é uma simples infecção ocular. As aves não conseguem depois coçar o olho. Ou onde vão coçar o olho está contaminado. Porque é normal os poleiros terem algumas fezes. Basta a ave com as patitas tocar uma fezes na grade no fundo da gaiola, vai para o poleiro e fica lá um resquício. A ave depois passa lá com os olhos e infecta o olho. Ora, deixem-me só aqui terminar. Paulo Palmeiro, fiquem bem. Abraço, amigo Vitor, um forte abraço. Paulo, até amanhã. Luís Gonçalves, Aníbal, separe e meta soro fisiológico, pode não ser tricomoniase. Lá está. Nuno Duarte, sei que com água a ferver dá para endireitar as penas, já fiz a experiência e funciona bastante bem. Sim, também já fiz. Aliás, é como eu faço. Eu ponho água, não é a ferver, mas é quente, e um bocadinho de vaselina líquida na água. Mexo muito bem e depois coloco lá a pena imersa, seja das asas ou da cauda. Ponho lá a pena imersa durante 3, 4 minutos e ela, quando sai de lá, normalmente saem direitinhas. A ave ficou escuro de repente, pois já expliquei.
de mentirinha PVC e grade também, Vitor, com comedores quadrados, pois isso era o ideal. Luís Gonçalves, excelente fotos dessa revista. Aves Silva, as tricomonas aparecem na análise das fezes. Sim, o termo técnico médico é flagelados, é o nome que eles dão. Aníbal Silva Dias, ok meu amigo, muito obrigado, forte abraço. E pronto, meus amigos, um abraço para si, amigo Aníbal. Meus amigos, ficamos por aqui. Como veem, os passarinhos querem dormir, são 21 horas, percebem às vezes o porquê de não fazer as lives sempre aqui dentro do canaril, porque tenho isto a desligar às 21. Ficamos por aqui. Amanhã, se tudo correr bem, cá estaremos, entre as 19 e as 20, com outro tema, seja ele polémico, seja ele relevante, mas será importante certamente. Como eu tenho sempre aqui dito no final das lives, já vem sendo a panágio, não desistam de criar, pois criar é preservar. Um forte abraço, meus amigos.